Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, salve, salve fiel, tudo bem com vocês? Acabou o jogo lá no estádio do Velo Clube, Velo Clube 0, Corinthians 1, gol de Yuri Alberto no final do jogo. O time do Corinthians, 90% do tempo, foi muito mais do que o Velo Clube, tá? Não vou dizer para vocês que foi um jogo maravilhoso, belíssimo, etc. Mas 90% da posse de bola foi do Corinthians, né? E merecíamos ter ganhado esse jogo. Não merecia empate, nem derrota, nem nada. Mas uma lição tem que ficar, tá, gente? Se jogar desse jeito contra o Palmeiras e contra o Flamengo, e jogar desse jeito na Libertadores é taca, tá? Ah, mas era o time misto. Ok, mas não tô falando do time só. Falando do técnico, que hoje colocou o Rodrigo Garro e coisa de 10 ou 15 minutos depois tirou o Garro. Para um jogador que está voltando aos poucos de lesão séria, que já tem o joelho comprometido e não vem jogando aquele futebol que estamos acostumados, ele está com a moral baixa. Ele deve estar se sentindo realmente mal, porque ele sabe o potencial que ele tem. Aí o técnico me faz uma dessa, tira a moral do cara, que já não tem. Ou seja, a impressão é que fez isso para destruir o Garro mesmo, né? Pode falar que ele sentiu lesão e tal, não teve informação dessa nenhuma na transmissão. Esse técnico, eu não venho falando isso hoje, já venho falando há muito tempo, é um técnico totalmente ultrapassado. Ele está montando, não vamos entrar aqui em discussão se é um time estrelado ou não, mas ele está montando um time de veterano. Goleiro João Ricardo com 37 anos, Gabriel Paulista com 35. Já temos o Carrilho também com a mesma idade. Queria contratar o Alisson com 32, né? E agora inventou de querer o Rony Rústico também mais ou menos com a mesma idade, 30, 32 anos. E detalhe que muitos de vocês talvez não saibam. Já estava quase para acertar com o Júnior Santos. E esse técnico fala para abortar porque ele queria Rony Rústico. Ou seja, se essa informação for verdadeira e ela está circulando em vários lugares, é para mandar esse cara embora, bicho. O cara, ao invés de pegar o Júnior Santos, que financeiramente é mais barato, muito menos idade do que o Rony, e muito mais jogador tecnicamente, vem querer Rony Rústico. Pelo amor de Deus, né, Dorival? Isso aí é o quê? É caduquice? É burrice? O que é isso? Me poupe, hein? Se eu fosse o Stabile ou o Marcelo Paz, eu falo, Dorival, desculpa, teu projeto no Corinthians acaba aqui, vá com Deus e o diabo que te carregue, tchau. Né? Goleiro para ser reserva, gente, não precisa ter 50 anos de idade. Eu teria trazido um goleiro de 30. Porque aí, vamos supor que esse goleiro queira jogar até os 36, 37 anos. A gente teria esse goleiro por 6, 7 anos.
Concorda? Aí vem o João Ricardo, que acabou de passar por uma cirurgia no ombro, 37 anos. Aí ele vem pro Corinthians, aí no final do ano ele chega, quero me aposentar. Vamos ter que ir atrás de outro goleiro? É burrice, né? Para dizer o mínimo, né? Estou sabendo que o Corinthians quer negociar. Primeiramente eles falavam em definitivo, agora estão falando que é empréstimo. O Tchoca para o Torino da Itália. E por um preço irrisório, gente. Irrisório. Segundo informações, é algo na casa de 5 a 6 milhões de euros. Por um zagueiro de 20 anos. Com potencial para chegar numa seleção brasileira. Ao invés do Corinthians deixar ele aí, maturando mais 1 ou 2 anos, para até valorizar o jogador, já quer vender. Que nem diz o Marcelo Paz, nós precisamos vender. Concordo. Vender Charles, vender Hugo, Kaká, né? Jogador meia boca, mequetrefe. Não joia da base. Né? Porque a gente revela e vende por um pão na chapa e um pingado. Pelo amor de Deus, né? Que é? É só fogo no rabo de vender o jogador ou é pressão de empresário? Qual dos dois? O que mais está sendo comentado hoje nas redes sociais é que, se depender da Comissão de Justiça, não vai haver punição para André Sanches, para Duílio Monteiro Alves, nem Augusto Melo. O que eu penso disso? Que se isso vier a acontecer, primeiro que é uma covardia sem limite. Segundo, que é corporativismo na cara. E terceiro, que deveriam investigar um por um desses conselheiros para saber por que eles têm o rabo tão preso com esses três. Que nem diz o presidente do Conselho Deliberativo, né? Não está previsto no estatuto o uso do cartão. Mas se a polícia considera crime, ok? E está investigando, e provavelmente esses senhores vão ter que responder nos tribunais, o senhor jura que não é crime? Que não houve crime? Tendo sido o senhor um ex-delegado de polícia? Reveja seus conceitos, tá? Reveja os seus conceitos. Eu parto do pressuposto que se a polícia e a justiça determinam que é crime, só porque não está no estatuto do clube deixa de ser crime? Tá de sacanagem, né? E eu falo, se realmente acontecer isso, de passarem a mão na cabeça de Andrés, de Duílio e de Augusto, é para ter uma intervenção judicial na hora nesse clube. E para investigar um por um. Um por um. Porque não é normal passar a mão na cabeça de quem faz uma apropriação indébita, como disse a justiça, né? É brincadeira, né, gente? O Corinthians está sendo destruído
por um bando de covardes, corporativistas, que querem só passar pano para os seus amiguinhos. Olha que bonito. É aí que eu falo que o promotor Cássio Conserino devia investigar um por um dos conselheiros do nosso clube. Um por um. Eu acho que ele ficaria bem surpreso, viu? E negativamente, claro. E para finalizar o vídeo, estão dizendo que agora o Corinthians se interessou no lateral esquerdo para a reserva do Bidu. Graças a Deus alguém reconheceu que esse Hugo não joga bosta nenhuma. Graças a Deus. Né? E eu vou falar uma coisa. Que esse lateral seja igual ao Pedro Milans, que fez uma boa estreia hoje, tá? Que não seja abaixo do Pedro Milans. Quer contratar o Alisson, Dorival? Oferece para o São Paulo o Kaká, o Charles, tá? E o Hugo, lateral. Ué. Gente, que vocês tenham uma ótima e abençoada semana, cheia de bênção, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. E vai, Corinthians!